Será que foi verdade? Vou apresentar os nossos convidados. Padre Jean Medeiros, da Igreja Católica, muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Cátia, mais uma vez, essa oportunidade de reflexão. E pra gente saber a verdadeira história, pelo menos. Vários são os mitos, acredita, né? É verdade. Pastor Fabiano Faia, que é da Igreja Evangélica, muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Todo nosso, viu? E participando desse programa. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Bem-vindo, viu? E também o historiador Sérgio Pereira, muito bem-vindo. Obrigado. Bom, falei que hoje a gente vai falar sobre a vida de Maria Madalena. Vamos ver o resumo? Olha lá. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A frase teria sido dita por Jesus aos que queriam apedrejar Maria Madalena. Punição aplicada a algumas prostitutas da época. Mas porque uma mulher que vendia o próprio corpo mereceu ser defendida por Jesus? A Bíblia e as aulas de catecismo falam que Maria Madalena teria sido uma prostituta que, arrependida, resolveu seguir Jesus Cristo e os apóstolos. Ou seja, é um exemplo máximo de que Deus está pronto para perdoar qualquer pecador, desde que haja arrependimento. No entanto, surgiram teorias de que Maria Madalena teria sido, na verdade, casada com Jesus Cristo, com quem teve 2 filhos, Sara e Tiago. Em 1947, manuscritos do Mar Morto foram descobertos em uma caverna na Palestina. As escrituras confirmariam a tese de que Jesus teria mesmo se casado com Maria Madalena. Apócrifos também revelaram que a relação de Maria era tão estreita com o Messias que despertava o ciúme dos apóstolos, e que inclusive Jesus a beijava na boca. A prostituta teria sido, na verdade, uma mulher sábia e respeitada por Jesus. Ela acompanhava o Filho de Deus em suas pregações e o ajudava a liderar os primeiros cristãos. Mas então, qual é a verdadeira história de Maria Madalena? Se ela foi a mulher de Jesus, por que na Bíblia ela foi transformada em uma prostituta? Quero começar já com o Sérgio Pereira, que é historiador. Nas suas pesquisas todas, o que você constatou? Bem parecido com o que a gente mostrou aqui ou algo bem diferente? Não, algo bem diferente. Bem diferente? Bem diferente. Okay. A gente tem um sincretismo muito grande dentro dessa imagem proposta popularmente por Maria Madalena de 3 personagens totalmente diferentes entre si. Uma seria realmente a prostituta que se arrepende e que vai e lava os pés de Cristo. A segunda seria a própria Maria Madalena, que seria uma pessoa totalmente à parte. E a terceira seria Maria de Betânia, que era irmã de Marta e Lázaro, que protagonizou o famoso episódio da primeira ressurreição que Cristo fez de alguém morto. Então você tem um sincretismo de 3 personagens diferentes num só. E essa que é a verdade. Mas você acredita que Maria Madalena foi casada com Jesus, que tinha 2 filhos, Sara e Tiago, e em determinado momento, quando ele foi crucificado, ela fugindo, foi com Sara e Tiago ficou com uma outra pessoa? Bom, falando como pesquisador e principalmente como admirador de conspirações, né, porque se você entra muito na base da teoria da conspiração, eu acho muito pouco provável isso. Muito pouco provável, porque você não tem elementos históricos o suficiente para afirmar esse tipo de coisa. Você tem uma série de teorias de conspiração que estão apoiadas em textos apócrifos, em textos não reconhecidos, muitas coisas alternativas e nada provando por si historicamente. Mas os evangelhos apócrifos nada mais são do que alguns livros que ninguém sabe direito quem escreveu, de que forma, se aquilo tinha a ver com a verdade ou se é uma grande ilusão também, né? Na verdade, os evangelhos apócrifos são evangelhos escritos pelos primeiros cristãos numa época onde a religião ainda não estava estruturada, então, quer dizer, como se conhece. Da intenção de cada um e do que cada um enxergava ali como sendo especificamente. Quer dizer, se a gente pegar uma história e nós 4 aqui, sei lá,
participarmos aqui do nosso estudo, de repente acontece alguma coisa. Vai o padre vai falar de um jeito, eu vou falar do outro, aqui o pastor de outro jeito e você de outra forma diferente. A gente, os 4, vimos a mesma situação, mas cada um de uma forma diferente. Provavelmente é como você observar um quadro à distância, cada um vai ter uma interpretação diferente da coisa. Eu procuro me manter sempre atento à questão histórica. Então, se você não tem uma prova histórica, é muito difícil você aceitar. Eu não entro muito no campo da fé em si. Sim, eu preciso ser bem arqueológico nessa história, bem Indiana Jones, né? Agora, indo para a fé, Padre Gil, certo. O senhor acredita que Maria Madalena foi uma prostituta, que se arrependeu, que aos pés de Jesus ela ali ficou e que se transformou a partir disso ou não? Nós temos na Sagrada Escritura, que é a nossa fonte de pesquisa, de maneira específica no Novo Testamento, os Evangelhos. E de maneira pontual, nós temos aí 12 ou 13 situações onde os Evangelhos citam Maria Madalena. Em nenhuma circunstância ela é considerada prostituta, né, ou de conduta moral duvidosa. Nós não temos essa citação na Sagrada Escritura. Nós temos lá, os evangelistas vão citar uma mulher que tinha 7 demônios. Mas se ela tinha 7 demônios, o que queria dizer isso? Que ela estava possuída? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Então, o número 7 na Sagrada Escritura, ele é simbólico. Eu posso dar 2 definições para ele. Ele simboliza o infinito, né? E o 7 talvez a perfeição. Ou também, em uma outra reflexão, o 7 nos leva a outra situação de pecado, os 7 pecados capitais. E ali, entre os 7 pecados capitais, a questão sexual, que seria a luxúria. Mas isso é uma interpretação. A Sagrada Escritura não faz referência a ela como prostituta. Aí é uma situação mais fantasiosa do que bíblica. Nós não temos fonte que nos garanta isso. Mas nesse caminho dela estar possuída, certo. Então que tipo de atitude ela teria, de acordo com o que você acredita? Então, ela ouviu falar de Jesus. Jesus é um homem famoso no início do seu ministério. E popularmente é considerado o curandeiro. Então ela anseia por fazer a experiência com Jesus, de ter uma experiência com Jesus. E qual foi a surpresa? E claro, mas ela foi para testá-lo? Não. Para fazer uma experiência de Jesus, esse homem que tanto se ouviu falar e que tantos outros fizeram experiência, inclusive experiência de cura. Quando a gente fala uma pessoa que está enferma, seja fisicamente ou espiritualmente ou até mesmo emocionalmente, o que ela quer? O que é que ela anseia? Ser curada. Então, mas aí se eu estiver errado, você também como pastor pode me corrigir, Fabiano. Parece que para algumas religiões, quando a pessoa está endemoniada, se ela está a serviço do demônio, ela não vai querer sair disso. Quer dizer, o demônio não vai querer libertá-la, né? Quer dizer assim, legal, então eu vou atrás de Jesus, vou me libertar. Normalmente as famílias levam essa pessoa e essa pessoa aí sim consegue se libertar de acordo com o credo de cada um. Você acredita nisso? Quer dizer, eu acredito. Uma vez que você está com um demônio, você vai atrás de querer se libertar dele? Que raio de demônio bonzinho é ele? Eu acredito assim, porque o demônio ele não tem uma possessão 24 horas na vida de uma pessoa. Ela não fica presente o tempo todo? Exatamente. Primeiro assim, o demônio ele age na ignorância das pessoas. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o conhecimento da verdade torna a pessoa liberta. Porque mesmo os demônios, eles não têm autonomia na consciência, na mente das pessoas, mas ele trabalha em si no campo de ideias. O diabo, ele dá ideia, não é exatamente ele que faz. E não te obriga a fazer. Exatamente. Ele simplesmente fica falando, vai lá. Por exemplo, ele disse, a serpente que induziu a Eva a comer a maçã, a serpente não forçou a Eva a comer a maçã. Então, a serpente deu a ideia. Ela diz, se você comer da maçã, você vai ter, se você comer desse fruto, que a gente não sabe exatamente se era uma maçã, mas se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento de Deus. Então ele deu a ideia. A serpente, o demônio, eu creio dessa forma, ele dá ideia às pessoas a fazerem aquilo que aparentemente apraz. Porque o que o diabo oferece aparentemente é bom, seja a prostituição, seja a fornicação, seja o adultério, porque aparentemente as pessoas que praticam esse ato sentem-se bem e depois sente-se o peso dessa circunstância que é o ato do pecado. Sim, bem o que você acredita também, né, Fábio? Até porque nós, seres humanos, somos criaturas dotadas de razão e tenho a minha liberdade, né? Então, utilizando a sua razão, ela tem consciência de que está numa situação
vamos colocar assim, espiritualmente comprometedora, e ela não aceita essa condição. Eu quero ser curada, né? Então ela busca essa experiência de cura com Jesus. E qual não é a surpresa de Maria Madalena? Jesus, ele dá muito mais do que a cura, ele dá a acolhida. E por isso a gente entende todo o comportamento de Maria Madalena no Novo Testamento. Ela se apaixona pelo ministério deste homem, considerando, Kátia, que nós estamos dentro de um contexto social onde a mulher não tem voz nem vez, principalmente religiosamente. E agora Jesus dá acolhimento, dá acolhida para essa mulher. Ela se encanta e se apaixona por esse ministério. Então, mas veja só, depois que Jesus ele renasceu, né? Ele voltou 6 vezes. A primeira vez foi para Maria Madalena. Dizem, né? Se Maria Madalena, assim como as mulheres da época, não tinham esse poder todo, por que ele voltou justo para ela, e primeiro para ela e não para o outro, para um apóstolo, seja ele qual? Aí é uma questão, acho que puramente teológica. É teológica? Totalmente. Nós estamos dentro de um contexto religioso e político que o protagonista dessa sociedade na época de Jesus é um homem, é a figura masculina. E Jesus, ele vem desde o início do seu ministério fazer o quê? Quebrar paradigma. Então nós temos os líderes políticos e os líderes religiosos que são os detentores do poder nessa realidade. Inclusive os detentores da religião. E vem Jesus, todos anseiam pelo Messias, né? Pelo Todo-Poderoso, pelo aquele que vai ressuscitar e renovar essa humanidade. E Jesus vem e aparece para quem? Para aquela que sofre exclusão dentro desse contexto social, a mulher. Então aqui Jesus, ele vem, com todo respeito, todo carinho aos cristãos, ele vem chutar o pau da barraca, ele vem revolucionar. Ele vai contra o que as pessoas da época... Os estereótipos. Quer dizer, para mostrar o quanto que as pessoas estavam erradas. Lembrando que Maria Madalena não estava sozinha, havia outras mulheres quando ele apareceu pela primeira vez, né? Então ela não estava sozinha quando ela foi visitar. Então ele não apareceu apenas para ela, então existiam outras pessoas. Mas na primeira vez ele apareceu só para ela, não foi? Nas outras vezes não apareceu ela, para ela e outras pessoas? Existe uma versão dizendo que ela estaria acompanhada por outras mulheres. Existe uma versão dizendo que ela estava sozinha. E aí, então, essa reflexão, ela vai oscilar de acordo com o evangelista que faz a narrativa. Então nós temos uma diferenciação aí, que é um detalhe, mas se a gente for refletir é bastante profundo e bastante significativo. Se você ler os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber eles contando a mesma história, cada um contando de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o que Marcos não contou, Lucas está contando. Então, por exemplo, numa versão que mostra Maria sozinha, na outra versão está mostrando ela com outras mulheres. Mas não foi Maria que chegou primeiro na tumba, que viu que Jesus tinha ressuscitado? Foi Maria Madalena que chegou. Sim, junto e que com outras. Ela não estava sozinha? Em uma versão, um dos autores não classificou outras mulheres. É como você contar uma história em que você deixa alguém de fora. Sim, deixou ele de lado. Cada um tem uma ótica, né, sobre a situação. Simplesmente não é citado que ela está numa companhia, ela é citada apenas a presença dela. Na verdade, o ideal é nós lermos os 4 evangelhos para ter a informação completa de tudo. Eu estou até perguntando, a gente fazendo advogado do diabo mesmo, para a gente entender essa história e para a gente desmistificar isso. Porque eu acho que fica tanto blá 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 em torno de Maria Madalena. Aí os filhos, o que aconteceu com os filhos de Jesus, e Sara o que fez, e Tiago o que fez, a importância deles. E aí começa a se falar muito em genética, quer dizer, tá bom, então o gene de Jesus estava nos filhos, e aí o que aconteceu com eles, de que forma isso foi usado. É uma história bem complexa. Para nós cristãos católicos, Kátia, não. Porque a nossa fonte, né, de pesquisa, aquilo que conduz a nossa fé sobre os principais personagens da Sagrada Escritura, é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. E em nenhum momento consta, em nenhum livro de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, a citação sobre a união conjugal de Jesus com Maria Madalena, ou até mesmo filhos de Jesus. Mas isso não seria um desmérito a ele? Você acha que seria? Então, canonicamente nós não reconhecemos, né? Nós não reconhecemos, mas saiu um filme, né, que retratava isso, né? Depois, e eu fui assistir esse filme, né? Eu achei, como ficção, bastante interessante, muito criativo, mas mesmo que fosse, né, uma fábula, né? Mesmo que fosse possível, né? Como cristão, não te respondo nem como sacerdote, como padre, não iria abalar a minha fé em absolutamente nada, né? Não mudaria a minha fé, o que eu penso ou acredito em relação a Jesus. Se a gente tem um relacionamento, porque você ama alguém. Na verdade, não deveria fazer esse tipo de coisa, mas o que acontece é que as pessoas hoje em dia, como eu estava discutindo até com o padre antes da gente começar o debate,
Hoje em dia as pessoas elas estão muito acostumadas a ver a figura do Jesus divino. Então quando aparece qualquer tipo de história, mesmo ficção, alguma coisa do gênero que deixa ele um pouco mais humano, e não tem nada mais humano do que você casar e ter filhos. Então o pessoal prefere essa história até a versão oficial dos fatos. Mas não é justamente porque aí você aproxima mais Jesus de todos os homens? Justamente para deixar essa coisa junta. É que nós precisamos nos basear nas escrituras, na verdade, porque a igreja, ela se baseia na fé bíblica. Não teria nenhum problema para nossa fé se Jesus tivesse se casado, tido filhos, não teria nenhum problema, não ia mudar em nada a nossa fé. O problema é que isso não há nas escrituras, não há na Bíblia Sagrada. Então acaba se tornando uma inversão de valores e uma blasfêmia, até mesmo uma blasfêmia contra a verdade das escrituras. Jesus, ele foi homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você, diz a própria Bíblia. Então ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha momentos de ira, né, como qualquer ser humano, né, porque ele realmente veio como homem, mas a Bíblia não relata em nenhum lugar nas escrituras que ele teve um relacionamento sentimental, que ele se casou ou que ele teve filhos. Isso para nós é apenas fábula. E vale a pena até consultar o seguinte, completando o seguinte: a menção que todo mundo tanto fala dos evangelhos apócrifos e da famosa cena onde Jesus teria beijado Madalena, na verdade é apenas uma interpretação, porque o texto mesmo, justamente nesta parte que é o que eu coloco inclusive no meu livro, ele tem um fragmento que está faltando. E esse fragmento que está faltando foi reconstituído pelos historiadores com uma interpretação de que seria um beijo. Porém, não se especifica se ele dá um beijo na testa, ou dá um beijo no rosto, ou ele dá um beijo em qualquer outro lugar. Saiu-se por aí dizendo que ele beijava ela na boca. E aí começa tudo. E a gente tem que também levar em consideração aonde nasce essa lenda de que eles teriam se casado e o motivo pelo qual se colocou, que é na França. Que aí você vai entrar na linhagem dos merovingios, aquela coisa deles quererem restaurar a monarquia na França, e a monarquia só pode ser restaurada se tiver uma linhagem divina. E nada mais divino do que você dizer que você é descendente de Cristo. Mesmo porque, segundo o que dizem, Tiago foi para a França e aí ele seria dessa linhagem divina, né? Exatamente. Olha, a gente escolheu esse tema hoje, até para que você em casa entendesse justamente como finalizou aqui o Sérgio Pereira. Da onde surgiu essa história? Surgiu disso, da forma como as pessoas, de um jeito ou de outro, manipulam as histórias de acordo com a sua própria necessidade, como foi na época na França, os franceses precisavam disso, e hoje, infelizmente, as coisas continuam seguindo mais ou menos o mesmo propósito, não digo em religião, mas em outras situações da vida. É bom pra gente ficar esperto e começar a olhar as coisas por vários ângulos, de diversas formas, antes da gente aceitar isso ou aquilo como sendo a verdade única, né? É verdade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Padre Jean, tem algum site? Eu estou na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na querida cidade de Embu-Guaçu. Fica aqui o convite para conhecer também. Irei, com certeza. É um povo muito bom. Então nós temos missa lá de terça a domingo, às 19 horas. Temos um trabalho também chamado Direção Espiritual, que é para casais, para jovens. Então não é a confissão. A confissão, 5 minutos é o suficiente ali para remissão dos pecados. A direção espiritual é um trabalho mais detalhado. Mais profundo, né? Mais profundo. E é isso. Gostaria de mandar um abraço para a galera da gravadora Atração. Um beijo a todos da Atração, viu? Queria também pedir ao pastor Fabiano que deixasse um site ou então onde a gente pode assistir seus cultos. A nossa igreja é a Igreja Apostólica Atalaias da Última Hora. Está localizada na Avenida Água Funda, número 1005, no Tabuão, em Diadema. O nosso site é o www.atalaiasdaultimaHora.com.br. E será um prazer receber você também lá, Cátia. Irei com certeza. E espero que você volte mais vezes, assim como o Padre Jean, que já veio muitas também. Agora, Sérgio Pereira amanhã lança o livro, né? Amanhã, aqui em São Paulo. na Livraria Martins Fontes, aqui na Paulista. Que legal. A partir das 19 horas, teremos um pequeno debate com o pessoal falando justamente sobre os motivos da renúncia do Papa Bento XVI. Olha, os arquivos secretos do Vaticano, da Inquisição, a renúncia de Bento XVI, os mistérios, os segredos trancados no maior acervo religioso do mundo. E é um dos maiores acervos religiosos do mundo mesmo. Incluindo um capítulo especial sobre o Evangelho de Maria Madalena. Ah, que legal. Amanhã, então, a partir de que horas? 19 horas. 19 horas. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, fora o livro, tem algum site? Meu site é spererac2.wix.com/Canto do Oráculo.
Obrigada mais uma vez, sucesso para vocês. Eu espero mais isso. Obrigada, viu, padre? Olha, daqui a pouco